Convoco o próximo orador inscrito, nobre deputado, primeiro secretário desta casa, deputado Sérgio Aguiar. Vossa Excelência disporá de até 15 minutos, nobre deputado. Primo do deputado Eli Aguiar. Prezado presidente desta sessão, deputado... Meu primo Eli Aguiar, que está aqui. Senhores deputados, senhoras deputadas, venho aqui ler um texto que vi há pouco e que me deixou bastante impressionado. Já foram vários discursos nesta casa sobre a problemática da seca, mas esse, que é denominado Carta da Paraíba, mostra realmente o clamor surdo dos que sofrem fome, sede e desesperança. O Nordeste brasileiro vive a maior e mais devastadora seca dos últimos 40 anos, uma das mais inclementes de todas as 73 já registradas desde 1559. Pela primeira vez, de 1912 até aqui, há um século, portanto, nada choveu nos meses seguidos de março, abril, maio e junho do ano pretérito. No semiárido dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e no norte de Minas, 1.046 municípios estão em estado de emergência. Mais de 20 milhões de nordestinos castigados, cerca de 91% da população de todo o semiárido atingida. Desse total, mais de 8 milhões vivem na zona rural, sofrem sede e o desespero de verem seus rebanhos dizimados. A despeito de programas emergenciais, como o do carro-pipa, frequentemente têm que comprar até a cuia d'água da sua própria sobrevivência. Registre-se que os programas de inclusão social do governo federal minimizaram a fome das pessoas, evitando cenas de invasões e saques frequentes, como existia em secas anteriores. Mas as políticas emergenciais de abastecimento d'água e de suprimento de alimentação animal foram insuficientes. A agricultura sofreu perdas de cerca de 80% na região nordestina. Os rebanhos foram reduzidos praticamente à metade, sobretudo porque, neste ano, os produtores já não contaram com a palma forrageira, praticamente destruída na região pela praga da cochonilha do carmim. O mandacaru e outros cactos rarearam. A produção do leite caiu 70%. Até as abelhas sofreram. A apicultura também perdeu cerca de 70% de sua produção. Nem os poucos perímetros irrigados se livraram dos prejuízos e amargaram perdas em torno de 50%. O próprio Ministério da Integração calculou prejuízos superiores a 16 bilhões de reais, mas a completa desestruturação de nossa frágil economia rural não tem preço mensurável. Os técnicos são unânimes em estimar prazos mínimos de 10 anos para que os rebanhos voltem ao estágio de 2011, mantida a atual política de financiamento. O noticiário registra chuvas esparsas e rápidas em alguns pontos do Nordeste. Mas os meteorologistas, reunidos ainda em dezembro do ano de 2012, representando 17 instituições públicas de pesquisas, controle e gerenciamento de águas, não deixam dúvidas. As chuvas serão irregulares e abaixo das médias históricas, sobretudo no período de janeiro ao mês de março de 2013. Mas ainda não serão suficientes para a recuperação das reservas hídricas dos açudes nordestinos. Se não há dúvidas em relação a esse ano de 2013, menos ainda haverá em relação aos anos a seguir. Desde que se começou o registro de secas no Nordeste, no remoto 1559, a intercorrência das estiagens na região é de apenas de 6,3 anos, ao longo de 425 anos de observações. Outras secas virão, com absoluta certeza. O que mudarão serão apenas a intensidade e a abrangência de cada uma delas. As secas são absolutamente inevitáveis, mas a
calamidade, o sofrimento, a fome, a dizimação de rebanhos e a desorganização da economia rural não são. Em lugar nenhum do mundo está escrito que na segunda década do século XXI, o nordestino não tenha sequer uma cuia d'água para beber. Outras regiões semiáridas do mundo são produtivas, porque a nossa não apenas não o é, como ainda condena mais de 8 milhões de nordestinos da zona rural à fome, à sede, à dor e ao desespero. O Brasil dispõe de conhecimento, tecnologia e recursos para preparar o Nordeste para a convivência com a seca. Somos a 7ª economia do mundo. Ainda agora, o país flexibiliza leis, aloca recursos extraordinários e faz o que é necessário para que, em tempo recorde, se construam estádios monumentais, se ampliem e se estruturem portos e aeroportos e as cidades se preparem para a próxima Copa do Mundo. O Brasil também pode preparar o Nordeste para a próxima seca. Se quiser, está na hora de querer. O governo federal, em boa hora, reconhece que país rico é um país sem miséria. Permitimos-nos acrescentar, corroborando e explicitando a visão e a preocupação do governo. País rico é um país sem miséria e sem regiões excluídas, sem populações inteiras condenadas à desesperança, sem vidas secas, sem os órfãos do sol e dos pais vivos que os deixam em busca de emprego no Brasil que cresce, se desenvolve e absorve mão de obra. Somos um movimento regional, apenas movido pela consciência cidadã de ecoar o clamor surdo e contido que se eleva dos campos desertos e da Caatinga, hoje tão cinzenta como o horizonte da vida de 20 milhões de nordestinos. Somos deputados, senadores e mandatários populares, bispos, pastores e missionários de muitos credos e de um único Deus, técnicos e pesquisadores de instituições públicas e privadas, professores, representantes de entidades de classe, de sindicatos, de federações, de movimentos de trabalhadores e de agricultores, de representantes do movimento social e, acima de tudo, cidadãos de todos os Nordestes. Diante do quadro da calamidade social e econômica que hoje sofre nossa região por causa da seca, se apresentam reivindicações de medidas emergenciais que atendam à urgência dessa estiagem e de medidas permanentes e duradouras do fortalecimento da economia rural do Nordeste, de sua infraestrutura hídrica e das reservas para a alimentação dos rebanhos, de tal forma que jamais se reviva o drama social e econômico de 2012 do Nordeste rural. Temos a esperança de que nesse governo se possa finalmente vislumbrar o que o Nordeste reivindica há muitas estiagens, um conjunto de políticas públicas e programas administrativos que nos permitam a convivência com a seca e com o clima, implementadas sem a pressão da calamidade, em períodos de normalidade climática, como resultado da determinação política de um país e de um governo que terão entendido que as secas são inevitáveis, mas a calamidade não. Falo nesta manhã sobre esse assunto, embora a nobre deputada Raquel Marques, que participou há pouco da reunião da SUDENE, já ouvindo quais foram as medidas implementadas, ou melhor, as medidas lançadas pela Presidenta da República para tentar fazer com que o socorro ao sofrimento e à calamidade porque passamos todos nós nordestinos, possam, nesse momento, virar uma realidade e verdadeiramente atingir a boa parte daqueles que fazem parte desses 20 milhões de nordestinos que sofrem com essa calamidade. Eu começo tocando nesse assunto para mostrar que muitas são as ações, mas realmente a efetivação de uma política pública de combate a essa estiagem deve ser para ontem. Já deve estar ocorrendo em todos os municípios do semiárido nordestino. E volto aqui a relembrar o pronunciamento que fiz na sexta-feira, antes da Semana Santa, em que tocava que, nesse momento, também fazermos um reestudo
atualizarem-se os indicadores do nível de aridez do Nordeste brasileiro, é fazer com que vários municípios, principalmente do estado do Ceará, em especial da área de litoral, do litoral norte do nosso estado, possam ser incluídos na região do semiárido, para que os seus agricultores, os seus produtores rurais, os seus pecuaristas possam ter como ascender a créditos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, de maneira que venha a dar uma maior perspectiva para essa população. Digo isso, senhor presidente, porque é o verdadeiro clamor, Vossa Excelência, que se associou à minha manifestação da última vez, tenho certeza que coaduna com o mesmo pensamento, de que o grito desses excluídos deve ser mais ouvido ainda nesse momento em que passamos por uma situação tão desesperadora quanto a dos últimos 40 anos. Quero deixar esse desabafo, deixar essa observação aqui nesse momento, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, mas quero também saudar uma outra ação feita por parte da Presidência da República. Foi sancionada ontem a criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Certamente será um outro público, e não custa nada nós lembrarmos aqui da importância fundamental que esses que fazem as pequenas, micro e médias empresas, elencados aí também as empresas de pequeno porte, são aqueles que giram verdadeiramente a economia nos municípios brasileiros. São aqueles que fazem com que, seja na área de serviço, na área do comércio, na área da pequena indústria, ou até mesmo na área da agricultura familiar, possam ter essa perspectiva de que com a formalidade e agora com assistência devida por parte do poder público federal, se repita a análise de se fazer com que o micro e pequeno empresário tenha um tratamento distinto e com isso daí consiga fazer com que possa sobreviver e fazer com que a mortandade das pequenas empresas, que em muitos casos não conseguem atingir há 2 anos de existência, sejam eles superados por política efetivamente que venham a complementar isso tudo. Parabenizo o presidente Lula pela Lei Complementar 123 de 2006, pelas outras leis que vieram para poder fortalecer a economia solidária e, em especial, o pequeno e microempresário. Agora, com a atitude sábia da Presidenta da República, de fazer com que possa institucionalizar esse tratamento através de um órgão que apresente o diferencial para poder fazer com que a população do Brasil, que vive nos micros e pequenos negócios, tenha agora uma atenção especial e possa, dessa forma, se fortalecer, fazendo com que a nossa economia, que não consegue gerar tantos empregos, mas que gera sempre pequenos e micros negócios, seja a forma de se fazer com que haja a consolidação da economia e a tentativa de fortalecimento para esses que sempre viveram à margem da formalidade, sempre tinham que sair mudando de uma para outra profissão porque não conseguiam se consolidar no mercado de trabalho e que agora tem a oportunidade de que o governo federal, ao institucionalizar essa Secretaria Nacional da Micro e Pequena Empresa, certamente possa ser o diferencial para que a população do nosso país possa confiar e projetar cada vez mais um número maior de oportunidades sendo geradas para os micro e pequenos empresários e se fortalecendo toda essa cadeia produtiva que atua na área de serviço, que atua em variadas áreas dos setores primário, secundário e terciário da economia brasileira. Dito isso, senhor presidente, quero aqui concluir esse nosso posicionamento mostrando de que, se nós conseguíssemos fazer com que as políticas públicas que estão sendo implementadas para o micro e pequeno empresário, que aqui no Nordeste
Tem aí o Banco do Nordeste, nosso principal agente de desenvolvimento, como aquele que é o financiador de atividades do micro e pequeno empresário, que pulveriza o crédito para os negócios da população nordestina, que isso pudesse ser estendido de forma mais efetiva, mais clara, mais determinada, para que aqueles que vivem da agricultura e da pecuária pudessem superar essas adversidades que são causadas ao Nordeste brasileiro por essa calamitosa falta de chuva e falta de efetivação de política pública. E aqui a Assembleia deu seu exemplo. Tivemos aqui o Pacto de Convivência com o Semiárido. Certamente, esse livro não é para ir para a estante. Esse livro é para ir poder compor desafios de governos nordestinos. Era só, senhor presidente. Muito obrigado.